passar a palavra agora para o Paulo Roberto, que é o representante da Águas do Piauí. Agradecer também a presença do Brenner e do Davi pela presença. E aqui, antes de iniciar, eu só vou pontuar alguma possibilidade, aqui fica já uma sugestão de análise. Eu era defensor do Mato Grosso, lá a gente teve um problema com água também, e a concessionária lá, inclusive por conta da população lá alguns não ter caixa d'água, eles tinham esse investimento extra de doação de uma quantidade X por município, né, para atender a população carente que não tenha essa possibilidade. A gente tem que suprir essa demanda. Que fica a sugestão, caso a empresa tenha no futuro, a gente sabe que vocês assumiram agora, os encargos são muitos, né, mas fica a sugestão de no futuro analisar essa viabilidade, de analisar a população daquele local que não tenha e fazer algumas doações, se possível. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Paulo, sou gerente jurídico da Águas do Piauí. Estou representando não só a Águas do Piauí, como também o doutor Guilherme, que também não pôde participar, doutor Gilberto. Então, por isso que eu estou aqui presente, tanto é aqui o Bremer e também Davi estão presentes aqui também para contribuir, né, nesse debate, vamos dizer assim, que diz respeito ao saneamento básico. Então, Tiago, agradeço, né, o seu convite, agradeço a oportunidade de nós apresentarmos aqui o projeto de saneamento, o projeto da Águas do Piauí, que com certeza é o maior projeto aí de transformação social do estado do Piauí. Tá? Nós estamos aqui inaugurando, né, um novo capítulo do saneamento, não só no município de Uruçuí, como em todo o estado do Piauí. Vocês vão perceber, eu trouxemos uma apresentação, vamos mostrar para vocês, com 224 municípios, contando com o município de Uruçuí. Tá? Então, é um novo capítulo do saneamento no estado do Piauí como um todo. Tá? E posso dizer também, tá, doutor, eu também vim do Mato Grosso, né, a EGEA, tanto eu quanto o Davi, né, nós apoiávamos 24 municípios lá no estado do Mato Grosso. Entre eles, aí, Primavera, Sorriso, Sinop, grandes municípios, né, no interior do estado do Mato Grosso, que também sofrem com muitos problemas que aqui no Nordeste nós sofremos, especialmente no que diz respeito à seca. Né? Lá nós temos um problema de crise hídrica também, e nós temos essa expertise. Né? Nós vamos mostrar também na nossa apresentação, né, a atuação do Grupo EGEA, né, em todo o território nacional. Tá? E é uma pergunta que eu faço para o senhor. O senhor era defensor de como? Comissão Lacerda. Infelizmente, Comissão Lacerda não era EGEA, não era EGEA. Acho que era Águas, mas não era eu mesmo, era Iguá. Então ali é na região metropolitana do... Ele já fica quase na divisa com a Bolívia. Já é? Então, já outro mais. Então, assim, o nosso interesse, né, nosso objetivo maior é de trazer, né, maior dignidade, maior qualidade de vida a todos vocês que estão aqui presentes e os que infelizmente não puderam comparecer aqui na audiência pública. Pode apresentar lá e a gente vai fazendo as perguntas. Vou explicar um pouco aqui a dinâmica da apresentação. Tá? Nós dividimos essa apresentação em 3 blocos. O primeiro bloco é uma contextualização do que diz respeito ao cenário aqui do estado do Piauí e também os aspectos contratuais. Depois eu vou passar a palavra para o nosso gerente executivo, Brina, que vai trazer os aspectos operacionais, mais o município de Uruçuí. E o Davi vai encerrar aqui a nossa apresentação abordando as questões aí de atendimento ao usuário. Né? Então, da mesma forma que o Ministério Público, que a própria agência reguladora, né, apresentou aqui, né, nós também temos nossos canais de atendimento. E é fundamental que todos aqui, né, também procurem a Águas do Piauí, né, porque é a maior interessada em resolver, né, em solucionar as pendências e os problemas, né, que venham a ser identificados aqui por todos vocês. Tá? O primeiro ponto, né, esclarecer o que é a EGEA, né, que empresa é essa. A EGEA é a maior empresa de saneamento básico privada do país. Tá? Nós iniciamos desde, né, a captação, tratamento de água, passando pelo coleta, tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos,
até chegar à produção de água de reuso para as indústrias. Importante dizer aqui, o que é a água de reuso? Tá? A água de reuso é, vamos dizer, um produto do tratamento de esgoto. Então, o esgoto tratado ele é uma água de reuso. Para vocês terem uma ideia de quão tecnológico, né, que traz a tecnologia mais avançada que existe na engenharia para as nossas unidades, para os nossos projetos, a ponto de o tratamento de esgoto, no final desse tratamento nós conseguimos utilizar água de reuso para fins industriais. Tá? A EGEA ela está em 15 estados no território nacional. Tem mais de 730 cidades, municípios que são atendidos pela EGEA. Eu falo mais porque recentemente nós assumimos a concessão do Pará. Então, além desses 730 municípios aqui, tem mais, salvo engano, 96 municípios que nós iniciaríamos a prestação de serviços, isso lá no estado do Pará, atendendo também mais de 36 milhões de pessoas em todo o território nacional. Para vocês terem uma noção, aqui tem aqui o mapa, né, do nosso país, e nós atuamos em todas as regiões do Brasil. Tá? Inclusive, especialmente no Nordeste, como tem essa parte verde mais clara aqui, é ainda onde nós ainda não atuamos, mas em todo o território nacional nós já estamos aí fazendo um progresso no que diz respeito ao saneamento básico em todo o território nacional. Partindo agora mais para o nosso contrato aqui de concessão. Tá? São 224 municípios que serão atendidos pela Águas do Piauí, inclusive o município de Uruçuí. Nós ainda estamos na fase de transição. Tá? O que isso quer dizer? Ainda não concluímos o período de operação assistida em determinados municípios. No caso de Uruçuí, não. No Uruçuí nós já estamos efetivamente prestando todos os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Essas são as nossas bases operacionais do Piauí, são 15 bases operacionais, e para vocês terem uma ideia de quão relevante é o município de Uruçuí para o projeto da Águas do Piauí. Uma das 15 bases fica aqui no município de Uruçuí. Tá? Vocês vão ver logo em seguida, né, ainda mais essa relevância do município de Uruçuí para o nosso projeto da Águas do Piauí. Aqui um pouco mais do cenário contratual, tá? O modelo de contrato é uma concessão plena. O que isso quer dizer? Nós não só abastecemos, né, tratamos a água, coletamos esgoto, tratamos esgoto, mas como todos os serviços acessórios relacionados à prestação desses serviços, nós também prestamos. Então, ligação de rede, perfuração de poço, cobrança, que infelizmente a gente também tem que fazer a cobrança, né, dos usuários, e também a ligação dos usuários à rede pública, tanto de esgotamento sanitário quanto de água, é feito pela Águas do Piauí. Por isso que é uma concessão plena, pelo prazo de 35 anos. Tá? E aí, partindo um pouco aí para a fiscalização, para o modelo regulatório do nosso contrato. Tá? Tem a agência reguladora, que também aqui na figura da doutora Alice é quem nos fiscaliza. Vocês vão perceber que não é, né, a única figura, né, que fiscaliza o nosso contrato. Tem tanto entes dentro do contrato quanto externos ao contrato que fiscalizam, né, a nossa prestação de serviços. Então, é um contrato que é extremamente regulado, extremamente fiscalizado, tanto por entes contratuais como extracontratuais. Partindo aqui, né, justamente para o que eu estava falando, no centro está o nosso contrato de concessão. Do lado, a Águas do Piauí, do outro lado, a MIRAI. O que é a MIRAI? A micro-região de esgotamento e água do estado do Piauí. É uma autarquia, ou seja, é um órgão, vamos dizer assim, estadual, né, que foi constituído por uma lei complementar. E dentro dessa micro-região, todos os 24 municípios fazem parte. Existe uma regulamentação, tem um regimento interno dessa MIRAI, dessa micro-região, e que todos os 224 municípios fazem parte e têm, digamos, voz, têm poder de voto. Né? Existem comitês dentro
dessa autarquia que existe justamente para ter esse rito aí de acompanhamento do nosso contrato de concessão. Abaixo da MIRAI existe o verificador independente, é uma figura autônoma, é uma empresa, né, que foi indicada pela MIRAI, certo? Através aí de um chamamento público, como se fosse uma licitação, mas um processo, né, administrativo que foi instaurado pela MIRAI, e aí chegou-se a um nome, a uma indicação de uma empresa que vem a ser, né, essa figura aí do verificador independente. O verificador independente, ele funciona como um apoio a essa fiscalização, né, dos serviços prestados pela Águas do Piauí. Ele é um apoio não só da MIRAI, como também da GRESP. Então, existem dentro do próprio contrato de concessão as atribuições do verificador independente. Uma delas é justamente aferir as metas, né, de operacionais da Águas do Piauí ou do contrato de concessão. Tem um outro bloco aqui que se refere mais às soluções de disputas. Né? Então, dentro do próprio contrato, já é um contrato bem avançado do ponto de vista regulatório, existe as figuras aí do Comitê de Solução de Disputas. O que é isso? Antes de submeter um determinado tema, um determinado questionamento para a arbitragem, que aqui eu vou fazer só uma equiparação, é como se fosse, né, o Tribunal de Justiça, né? Mas não é o Tribunal de Justiça, né? É uma arbitragem, um comitê, né, que já há uma indicação dentro do contrato, no caso aqui uma Câmara de Arbitragem, Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Tá? E antes de submeter a essa Câmara de Arbitragem, as partes, elas tentam chegar a um consenso e nomeiam, digamos assim, uma espécie de mediadores, para que a gente chegue a um consenso antes de chegar a uma arbitragem. Isso, logicamente, com a participação tanto da Grécia quanto do verificador independente. Os nossos compromissos contratuais. Aqui é a nossa principal meta contratual, que é a universalização, tanto de água quanto de esgoto. Notem que aqui estou falando no estado do Piauí, aqui não é a realidade apenas do município de Uruçuí, tá? Água, nós recebemos, né, com 75%, né, de atendimento, né, de fornecimento de água, e a nossa meta é alcançar 99%, né, de fornecimento de água até 2033. Já esgoto, a situação é bem delicada. Percebe que só 17% usamos as menores taxas de atendimento do país, que fica aqui no estado do Piauí. E a nossa meta é chegar a 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2040. Isso em todo o estado. Aqui está um pouco, né, da linha do tempo aqui do nosso contrato de PPP. Nós celebramos o nosso contrato no dia 26 de dezembro de 2024, tá? E a partir daí iniciou-se aí o período, né, a fase de transição, que eu comentei com vocês logo no início aqui da minha abordagem. Né? Dentro desse período, né, nós constituímos o comitê de transição, isso também com a participação da CRESP, com a participação de todos os municípios, né, envolvidos, isso na figura da MIRAI, do nosso poder concedente, e também da GESPISA, que é um dos antigos, né, prestadores de serviços no estado, inclusive o Uruçuí era, né, atendida pela GESPISA até maio de 2025, quando nós celebramos, né, o primeiro termo de transferência parcial. E aí mais um ponto aí, né, que a gente apresenta para vocês do quão relevante é o município de Uruçuí para o projeto. Porque o município de Uruçuí veio na primeira bloco, na primeira fase, né, de antecipação da assunção, né, da operação por parte da Águas do Piauí. Notem que nós tínhamos um prazo, né, específico no contrato, que aí agora está para setembro de 2025, e nós antecipamos a operação no município de Uruçuí, como também outros municípios, né, já estamos aí em 6 fases, tem ainda alguns que ainda não, nós não iniciamos a operação, por isso que vamos até setembro aí nessa fase de transição, até assumirmos todos os 224 municípios. Mas o Uruçuí já está no primeiro, já fez parte do primeiro bloco, né, de assunção aí dos serviços por parte da Águas do Piauí.
Um dos marcos importantes, né, que está aí nessa timeline, né, nessa linha do tempo, é a celebração do termo de compromisso ambiental. Né? O que é esse termo de compromisso ambiental? É uma figura que fez parte do processo licitatório, fez parte do edital, né, do nosso contrato aqui da Águas do Piauí, justamente pela situação precária que os sistemas de esgotamento sanitário e de fornecimento de água estavam naquele momento. Ou seja, quem estruturou, quem modelou o nosso contrato de concessão, já tinha conhecimento de que a situação era uma situação bem delicada, bem complexa do ponto de vista de infraestrutura dos sistemas. Tanto é que deu direito, isso aqui é um direito da concessionária de celebrar esse termo de compromisso. E qual é o objeto desse termo de compromisso? Né? Um compromisso, como o próprio nome já diz, da concessionária em resolver, em regularizar, do ponto de vista ambiental, os sistemas existentes à época da celebração do contrato. Tá? Do ponto de vista ambiental, ou seja, quem faz parte desse termo de compromisso é o órgão ambiental competente, que é o órgão ambiental estadual. Vocês devem conhecer que é a SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí. Né? Isso mostra, né, não só a transparência, né, do ponto de vista, né, daqueles que estruturaram, que modelaram o contrato no que diz respeito à situação dos sistemas no Estado do Piauí, como também, né, uma garantia, né, a todos aqui de que, em algum momento, a situação do ponto de vista ambiental dos sistemas vai ser regularizada. Passando, né, por essas fases que eu falei, né, de termos de transferências parciais, né, foram 6 até o momento, nós chegamos aí, após a assunção integral, ou seja, após a assunção dos 224 municípios, né, nós teremos aí um prazo de 60 dias para estruturarmos um programa social do usuário, que é justamente como é que nós vamos atender do ponto de vista social cada um de vocês. Né? Mesmo assim, nós também antecipamos esse prazo. Tá? O Davi está aqui, né? Ele é o nosso coordenador, o nosso representante na responsabilidade social aqui no município de Uruçuí. Né? Então, nós não esperamos, né, esse prazo daqui, nós já antecipamos, já estamos atendendo vocês, já avisando, né, esse compromisso aí social por parte da Águas do Piauí. Passado a isso, vai ter aí mais 90 dias para a estruturação do manual do usuário. Esse manual do usuário é o regulamento da prestação de serviços. Tá? O nosso contrato ele já estabelece aí algumas condições, alguns direitos e obrigações do usuário. No entanto, esse manual daqui, que nós temos um prazo contratual para estruturar, inclusive, né, com apoio, na verdade, vai ter aí uma aprovação tanto da GRESP quanto da MIRAI no que diz respeito a esse manual. Tá? E é nele que vai ter aí outras condições, outros direitos do usuário mais aprofundados no que diz respeito aí à nossa prestação de serviço, além daquelas que já estão previstas no nosso contrato de concessão. Tá? E por fim, né, 12 meses após a assunção parcial, nós vamos ter aí a estruturação e a aprovação do nosso plano de investimentos. O que isso quer dizer? Durante todo esse período aí de 12 meses, certo? Contratualmente falando, a concessionária não está obrigada a investir nos sistemas, né, nem mesmo na ampliação dos sistemas de esgotamento e fornecimento de água. Mas, de igual modo, nós já antecipamos determinados investimentos. Só para vocês terem ideia, somente aqui no município de Uruçuí, em aproximadamente 2 meses e meio de atuação, já investimos R$600 mil, seja em recuperação de sistemas ou melhoria, né, na prestação de serviços no município de Uruçuí. Só aqui no município de Uruçuí. Então, também não esperamos esse prazo contratual. Também antecipamos determinados investimentos, não só no município de Uruçuí, como também nos demais municípios que já estão sendo atendidos pela Águas do Piauí. Além disso, tem um relatório de reavaliação da área da concessão. E o que isso quer dizer, tá?
nós temos que ter a precisão, a assertividade no que diz respeito à região, ao local que nós devemos prestar os serviços. Isso vai vir através desse relatório de reavaliação da área da concessão, que vai delimitar, né, a área da concessão, onde é a área urbana, onde é a área rural. No nosso contrato há uma particularidade no que diz respeito à área rural, embora conceitualmente todo mundo tenha só uma visão de área rural, mas para o nosso contrato há uma distinção e há uma delimitação de responsabilidade por parte da concessionária, tá? De uma forma bastante ampla aqui, tá? Ele está dividido em dois em dois tipos de zona rural, né? Você tem o aglomerado rural e o rural disperso, né? E há uma delimitação de responsabilidade por parte da concessionária que diz a prestação de serviços na zona rural, e isso em todo o território do estado do Piauí. A partir daí, já vem, né, os aspectos mais, digamos, operacionais do município de Uruçuí. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.